A cooperação com a IAEA foi encerrada, então isso é um grande passo. Mas também houve relatos difíceis de verificar de que o National Interest é uma das poucas fontes que compartilham que o Irã está potencialmente prestes a comprar mais de 40, já vi até esse número, J-10Cs e outras aeronaves chinesas para reforçar seu poder aéreo. Também tem havido muita conversa sobre o fato de que Rússia e Irã tiveram atrasos com sistemas de defesa aérea para o Irã e que o Irã discordou dos termos. Estou curioso para saber sua opinião sobre os próximos passos do Irã. Quais são suas reações a esses relatos e como eles se relacionam com a próxima fase deste conflito? Ok, então eu não tinha visto a matéria original da National Interest até agora, mas ouvi esses relatos nas redes sociais e dei uma olhada neles. E sabe, certamente existe a possibilidade de serem verdadeiros. Também não vejo fontes melhores aqui na matéria da National Interest. É possível, certo? Mas também é possível que isso seja pura desinformação, seja lá por qual motivo. Não posso verificar isso. Não tenho nenhuma evidência disso. Sabe, o J-10 Brnov, mas o Su-35 também nem. Agora, em relação aos que do Rússia da Grada. Ok, então é bastante óbvio que temos declarações do Putin de algumas semanas atrás, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, falando sobre como, enquanto esse conflito estava em andamento, era difícil ser amigo e ajudar o Irã. Apesar da parceria estratégica que Irã e Rússia firmaram no ano passado, a nova parceria estratégica, aprofundada e fortalecida, que, aliás, o parlamento iraniano só aprovou depois que Israel começou seus ataques, ela não inclui cláusulas de defesa por recusa do Irã. O que é um choque, porque a maioria de nós assumia que a Rússia já estava começando o processo de construção de uma rede de defesa aérea para o Irã. E isso não é o caso. E ele foi além, dizendo que a Rússia havia oferecido ao Irã um pacto de defesa mútua, como o que assinaram com a Coreia do Norte. E o Irã disse, obrigado, mas não, obrigado. A Rússia também havia oferecido coordenação na defesa aérea, uma produção conjunta de defesa aérea para que interceptores de defesa aérea fossem até fabricados no Irã. A Rússia ajudaria a construir uma defesa aérea em camadas, integrada com guerra eletrônica. E eles até seriam conectados ao próprio sistema russo de alerta de defesa aérea por satélite e radar. E novamente, o Irã disse, obrigado, mas não, obrigado. Aparentemente o motivo para isso, o que nos foi dito, e eu não vi nenhuma negação por parte dos iranianos, é que o governo iraniano está supostamente novamente, e faz certo sentido, Pezeshkian, certo? O chamado reformista que fez campanha, ingênuo pra caramba, prometendo apaziguar e melhorar as relações com o Ocidente. Então faz certo sentido que eles acreditem que se alinhar militarmente com a Rússia, enquanto a Rússia já estava em uma guerra por procuração que virou direta com os Estados Unidos e a OTAN na Ucrânia, arruinaria qualquer chance de o Irã melhorar as relações com o Ocidente. E veja só, isso poderia até levar a um conflito direto entre o Irã e os Estados Unidos. Então me desculpe, é aquele duplo facepalm épico do Picard, né? Não tem outra reação. Agora, o Irã é uma nação espinhosa. Eles têm milênios de história como civilização. Eles têm seu orgulho, sua soberania. E há um histórico ruim entre a Rússia e o Irã, seja na época do Império Romanov e do Império Persa, ou até mesmo na Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética e a Grã-Bretanha invadiram o Irã por temerem que o país se alinhasse com as potências do eixo. E você sabe, isso foi breve. Além disso, já havia um acordo anterior, um pouco antes e por volta de 2010, para que a Rússia entregasse seu sistema de defesa aérea S-300 ao Irã. Um pouco mais antigo, mas ainda muito formidável, certo? A Ucrânia os usou com grande eficácia no primeiro ou segundo ano do conflito lá, até que a Rússia finalmente se livrou de todos eles.
Mas a Rússia estava passando por sua própria fase ingênua de acreditar que poderia fazer um acordo, que poderia se aproximar do Ocidente. Isso foi quando Medvedev era presidente. Foi quando eles concordaram, quando Medvedev concordou com a resolução do Conselho de Segurança da ONU, que abriu caminho, pelo menos na visão deles, para o Ocidente desmembrar a Líbia, transformando-a no Estado terrorista fracassado que é hoje. Mas eles retiveram as entregas desses S-300 por anos, certo? Por anos antes de finalmente serem entregues. E isso foi numa tentativa de agradar os Estados Unidos. Então o Irã tem, você sabe, alguns motivos para desconfiar da Rússia. Mas é preciso dizer que tanto a Rússia quanto a China avançaram muito na última década, sabe? Desde 2015, digamos, até onde estão hoje. E acho que está cada vez mais óbvio para nós, certo, na comunidade de mídia alternativa, que Rússia, China e Irã precisam. Eles vão ou se unir e sobreviver juntos ou serão derrotados separadamente. É isso. Essas são as opções. Os Estados Unidos veem uma janela geopolítica de oportunidades se fechando. Eles queriam derrubar a Rússia primeiro na Ucrânia. O governo Biden não fracassou. Agora eles apenas tentaram derrubar o Irã. Sabe, essa, digamos, priorização e sequência estratégica, certo? O objetivo final, claro, é enfrentar a China, mas tentaram isolar a China derrubando a Rússia. E quando isso não funcionou, o Irã foi o próximo. Todos os presidentes dos Estados Unidos, desde Obama, têm tentado fazer um pivô para a Ásia para confrontar a China, mas todos acabaram atolados, cada um deles, ou no Oriente Médio ou agora no leste europeu, com Ucrânia e Rússia também. Então eu realmente espero que após isso, vimos essa viagem de emergência de Arakchi a Moscou. Ele não foi a Pequim, ele foi a Moscou. Não houve transcrição, nenhum relato do que aconteceu, mas tivemos Peskov dizendo como vocês podem ajudar os iranianos, o que vão fazer. A resposta dele foi, bem, isso depende do que eles pedirem, o que pareceu bastante abrangente. Não foi exatamente vamos dar a eles tudo o que quiserem, mas há pessoas interpretando dessa forma. Talvez tenha sido. Não sabemos. Mas acredito que a Rússia, o governo russo, depois dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, entende que não se pode fazer acordos com o Ocidente. Você pode até cumprir o protocolo, mas nunca pode confiar neles. E espero que o Irã tenha chegado a esse ponto. Mas eles também precisam aprender a confiar na Rússia e na China. Acho que isso vai se tornar mais fácil se tudo for apresentado como um arranjo tripartite, certo? Tudo é feito em conjunto. Não é só que o Irã precisa chegar a um acordo com a Rússia e depender e confiar na Rússia ou depender e confiar na China. Tudo tem que ser feito com os três juntos, certo? Acordos de defesa mútua, acordos estratégicos, o que for necessário. Porque, novamente, ou eles se unem e sobrevivem para fundar a ordem mundial multipolar, ou não. E teremos mais um século de hegemonia global ocidental liderada pelos Estados Unidos. Esse é o jogo. É isso. E em todos os outros países, você sabe, Coreia do Norte, Síria já era, eles são figurantes no cenário por vários motivos, seja por recursos, capacidade, fundamentos de estratégia geopolítica ou vontade política. Tudo se resume a esses três. Eles são claramente considerados adversários pelos Estados Unidos. E tivemos declarações de Kellogg, o ex-general Kellogg, que foi praticamente o babá de Trump para o regime de Kiev durante as já fracassadas negociações diplomáticas para tentar encerrar o conflito na Ucrânia nos termos dos Estados Unidos. Mas Kellogg nos alertou que havia uma nova realidade geopolítica. E é por isso que o governo Trump pelo menos tentou considerar, não que tenha conseguido, mas tentou adotar, uma visão de política externa mais realista. Porque enquanto antes eles podiam lidar com Rússia, China e Irã separadamente, agora todos estavam interconectados e colaborando entre si. Não tanto quanto deveriam, certo? Isso precisa ser fortalecido.
Mas quero dizer, um dos exemplos claros é que os Estados Unidos vão atrás do Irã, certo? E imediatamente, os preços do petróleo começam a subir. Donald Trump entra em pânico e começa a gritar com, não sei, o mercado. Alguém, estou de olho em vocês. Vocês estão ajudando o inimigo ao deixar os preços do petróleo subirem. E então, alguns dias depois, eles recuaram do conflito. Enquanto isso, os preços da energia sobem e a Rússia começa a faturar alto, certo? Os cofres de guerra ficam cheios. Eles não mantêm a pressão. Então você ataca um dos três, e isso tem efeitos negativos. Isso expõe os Estados Unidos a vulnerabilidades com os outros dois. Eles precisam fortalecer isso. Eles precisam confiar uns nos outros. Eles precisam encontrar maneiras de confiar uns nos outros. E a defesa militar entre os três, a defesa de inteligência, a cooperação de inteligência e outros graus de cooperação, eu certamente diria que tanto a mídia iraniana quanto a chinesa provavelmente poderiam considerar alguma cooperação com a RT e a Sputnik. Quero dizer, supostamente já existem programas de cooperação, mas eles não vão longe o suficiente. Porque veja, a RT, eu tenho minhas próprias questões, certo? Eles têm suas pequenas políticas internas, seus defeitos e tudo mais, mas ninguém pode negar o quão eficazes eles têm sido. Certo? Quero dizer, os vivem reclamando dos efeitos deles na África e na América do Sul e de como eles estão constantemente virando o mundo contra eles. South America and how they're turning the world against them all the time. So that's certainly another degree of cooperation. Então, isso certamente é outro grau de cooperação. Mas precisa se aprofundar, precisa se fortalecer, precisa se tornar mais do que apenas manobras táticas, precisa se tornar uma realidade profundamente enraizada institucionalmente. Aliança entre Rússia, China e Irã. Eles precisam superar essa aversão a essa terminologia, a essa forma de pensar. Por muito tempo ouvimos, CO, BRICS, não somos um bloco geopolítico, somos contra esse tipo de pensamento. Bem, vocês podem não ter interesse em blocos geopolíticos, mas enquanto isso, o bloco geopolítico oposto, à hegemonia global ocidental liderada pelos Estados Unidos, tem interesse em vocês, e vocês precisam se unir ou acabarão caindo separadamente. Sim, e é bastante irônico, na verdade, que muitos dos relatos sobre o Irã, potencialmente reforçando seu poder aéreo e as defesas aéreas necessárias com aeronaves chinesas, tenham surgido justamente quando os ministros da defesa da OCS estavam se reunindo. Então, essa mensagem, espero, está começando a circular. Mas também, Mark, estou curioso sobre sua reação ao fato de algumas pessoas suporem que um grande motivo pelo qual o Irã conseguiu tanto sucesso com a mira de seus mísseis foi o uso do GPS chinês, o Beidou, para direcionamento. Qual é a sua reação a isso, ao seu conhecimento sobre esses tipos de sistemas, e como isso pode indicar que uma cooperação mais estreita seria de fato um benefício e não um obstáculo? Enquanto essas três potências muitas vezes veem a aliança como algo que pode ser um entrave para elas. Sim, quero dizer, tanto as redes de satélites da China, que estão aumentando suas capacidades quase mensalmente, quanto o próprio sistema GLONASS da Rússia são extremamente capazes. Pelo que entendo, eles estão cada vez mais compartilhando e coordenando informações ativamente, Rússia e China, constantemente, de modo que é difícil até considerá-los capacidades separadas neste momento, porque há tanto compartilhamento de inteligência entre os dois. Qualquer um deles poderia explicar o que estamos ouvindo agora sobre as lamentações israelenses a respeito de quão precisos foram pelo menos alguns dos ataques iranianos com suas armas mais novas. E, você sabe, o espaço agora é apenas mais um campo de batalha, certo? Space is just another battlefield now, right? We often think of space only in terms of science fiction. Sabe, muitas vezes pensamos no espaço apenas em termos de ficção científica, armas a laser e coisas assim. Mas satélites e capacidades anti-satélite, esse é o verdadeiro jogo no momento. Nem tanto armas cinéticas, bastões de Deus e esse tipo de coisa. Tudo gira em torno de satélites e armas anti-satélite. Isso é real. E o Irã, obviamente, precisa de ajuda nessa área. E certamente é uma das coisas que eles não conseguem obter facilmente sozinhos. Pelo menos não em um prazo que faça diferença.
Então sabemos que durante o conflito, durante essa guerra de 12 dias, como Trump está chamando, eu vejo mais como uma escaramuça empurrando o problema para frente até o próximo surto do conflito. Mas o fato é que Putin e Xi Jinping tiveram uma conversa telefônica de 1h30 que deixaram claro ter sido quase inteiramente sobre o conflito e a guerra no Irã. Não sabemos o que eles disseram. Não sabemos ao que chegaram a um acordo. Não sabemos se houve algum tipo de divisão de tarefas e responsabilidades no auxílio ao Irã. Essa conversa agora sobre o J-10, novamente considero tudo rumores. De qualquer forma, seja o Irã adquirindo o J-10 ou o Su-35, não me importa, desde que eles fiquem com um deles. Mas, na verdade, acho que eles precisam se preocupar muito mais com defesa aérea, certo? Já que estamos falando sobre o que eles estão recebendo. Eles precisam de mais compartilhamento de inteligência. Precisam de ajuda em contra-inteligência da Rússia e da China. Precisam de soberania digital, certo? Eles precisam se livrar de todas as redes sociais ocidentais, ou pelo menos colocá-las sob uma observação e controle muito mais rigorosos. Eles precisam eliminar qualquer software ou hardware ocidental em termos de sistemas de computador em seu governo e setor militar, algo que Rússia e China já fizeram em grande medida. Eles precisam de uma verdadeira soberania digital e eletrônica. E isso é algo, novamente, com o qual Rússia e China podem ajudá-los, porque só recentemente passaram e lutaram por isso por conta própria. E o Irã precisa aprender a aceitar ajuda em todas essas categorias. Eu consideraria contra-inteligência e defesa aérea as principais prioridades. Mas eu ficaria surpreso, para retomar sua pergunta original, se eles não recebessem dados de direcionamento de satélite da China ou da Rússia. Você pode detalhar as obrigações do Irã sob, não necessariamente um pacto de defesa, mas talvez estejamos falando de uma parceria estratégica? Eles estão se perguntando se o apoio à resistência era algo com o qual Putin concordava? Nunca vi nenhum relatório sobre isso, mas quais são seus pensamentos e análises? Sim, nós não sabemos porque nenhum texto da parceria estratégica jamais foi incluído. Certo. Isso não aconteceu com a Coreia do Norte, certo? A Rússia não fez nenhuma exigência para que a Coreia do Norte enviasse tropas para lutar em Kursk ou em qualquer outro lugar. Os norte-coreanos se voluntariaram com entusiasmo porque queriam a experiência de combate. Eles queriam provar seu compromisso com isso. E eu diria que provavelmente foi mais do que... Não era uma necessidade para a Rússia. Eles não precisavam de mais pessoal. E talvez até tenha sido uma decisão potencialmente mais problemática do ponto de vista diplomático e político, mas a Rússia decidiu fazer isso mesmo assim. Mas não houve exigência. Não houve compromisso ali. Então eu absolutamente não acredito que isso teria sido exigido de Israel ou do Irã também. Com relação a... Você pode repetir a pergunta? Ah, claro. Ah, apoio ao eixo. Certo, então. É preciso lembrar que, só no último ano, a própria Rússia sugeriu abertamente que poderia armar os Houthis com armas antinavio em resposta à pressão do governo Biden. Agora, esse é outro ponto sobre o qual ainda não falamos. Como, em grande parte, o chamado Eixo da Resistência, os grupos xiitas e pró-xiitas apoiados pelo Irã em todo o Oriente Médio, praticamente não participaram disso. Eles praticamente não estiveram presentes. Eu sei que os Houthis, Ansarallah, lançaram alguns mísseis na direção de Israel durante esse período, mas obviamente eles já tinham sido duramente atingidos por meses de ataques dos Estados, Israel e Reino Unido. E a capacidade deles, eles sobreviveram, o que já é algo positivo. E eventualmente, os Estados Unidos disseram: isso está ficando caro demais. Estamos desperdiçando muitos interceptadores de defesa aérea e mísseis de ataque. E ficar jogando esse jogo de gato e rato aqui não faz sentido.
e simplesmente declararam vitória e retiraram seus navios fora do alcance. Mas dito isso, acho que é óbvio que as capacidades ofensivas dos Houthis sofreram bastante durante esse período. O que ainda é, de certa forma, um mérito deles por suportarem ataques dos estadunidenses de Israel sem que isso abalasse seus sentimentos, sua moral, suas capacidades, sua coesão social, enfim, tudo isso. E eles ainda tentaram reagir. Mas você ouviu algo do Hezbollah durante esse tempo? Você ouviu, quer dizer, o Hamas ainda está lutando por Gaza e pela sobrevivência. Certo. Eu não ouvi nada da Kataib Hezbollah durante esse período. Talvez eu tenha ouvido falar de um morteiro disparado em algum lugar do Iraque, na direção de uma base dos Estados Unidos. Isso porque, antes desse ataque, e tenho certeza de que foi intencional, Israel foi atrás de cada um dos membros do eixo da resistência, um por um. E se não os destruíram, deram uma surra tão grande que eles demoraram muito para se recuperar. E tenho que dizer que minha impressão é que, sob o presidente Pezeshkian, o Irã fez muito pouco para ajudar cada um deles quando Israel os atacou. Então não acho que a questão seja se a Rússia está preocupada politicamente com o apoio do Irã ao eixo da resistência. Acho que uma pergunta mais relevante é: qual é o verdadeiro nível de apoio do atual governo iraniano ao seu próprio eixo da resistência? Sabe, o Irã, acho que o que vimos, especialmente nesses últimos 12 dias de hostilidades, a guerra travada contra eles, foi que o Irã é ferozmente soberano. Quero dizer, Pezeshkian e os principais oficiais, as pessoas sempre os criticam, mas mesmo nas fileiras, parece que no exército deles, eles são extremamente soberanos, tão soberanos e independentes, que talvez alguns os critiquem por serem excessivamente soberanos, excessivamente independentes, avessos demais a cooperar, por exemplo, com a Rússia. Eles realmente querem depender de capacidades indígenas. Isso foi algo que se manifestou quase como aquelas declarações de pé firme vindas do Irã durante esse período. Então também existe isso. Existe também, sabe, a forma como a abordagem é feita, militar e politicamente, diante desses problemas. É absolutamente compreensível. Novamente, o Irã tem uma história milenar de civilização. Querer manter sua soberania, independência e confiar em suas próprias capacidades é, de certa forma, louvável. Ao mesmo tempo, isso obviamente foi levado a um ponto em que causou danos severos ao Irã em um confronto militar com o Ocidente. E claramente, foi longe demais. Sua suscetibilidade, seu orgulho, sua desconfiança em relação aos outros quase levaram a uma arrogância fatal. E como disse, Rússia, China e Irã não é apenas um problema com o Irã. Russia and China and Iran. It's not just a problem with Iran, right? Russia, China and Iran need to find a way to Rússia, China e Irã precisam encontrar uma forma de confiar e se integrar mais plenamente uns com os outros. Sim, isso vai significar um certo grau de sacrifício de soberania. Isso é verdade para qualquer instituição, seja falando do BRICS Plus, em um grau muito limitado, ou da Organização de Cooperação de Xangai, também limitada. Mas veja a OTAN. Veja o quanto de soberania os países europeus abrem mão para os Estados Unidos e para a OTAN. Pelo menos há um campo de jogo mais nivelado, mais equilibrado entre Rússia, China e Irã do que, por exemplo, entre os Estados Unidos e, sei lá, a Bélgica, por exemplo. Então, há um grau menor de perda de soberania. So there is less of a degree of sovereignty. That is a trade-off and of any type of. Esse é um dilema inerente a qualquer tipo de aliança militar ou política mais ampla. E, novamente, se você quiser morrer defendendo com orgulho a colina da soberania e independência em um grau extremo, tudo bem. Quero dizer, há um sentimento louvável nisso. Mas acredito que, estritamente em termos pragmáticos, realistas e estratégicos, isso já foi levado longe demais. E o governo iraniano precisa reavaliar e encontrar maneiras de cooperar e se integrar em um grau muito maior com a Rússia e a China. E, novamente, Rússia e China têm o mesmo. Eles deveriam estar aprendendo as mesmas lições com isso. Sabe, eu acho que, especialmente no caso do eixo da resistência, parece que vimos o Irã adotar essa postura repetidas vezes.
E devemos acreditar quando eles dizem que não estão diretamente, sabe, criando, patrocinando e essencialmente formando essas organizações e grupos de resistência, que eles não estão realmente criando esses grupos. Eles oferecem apoio, mas já disseram várias vezes que não. Ansar Allah, Hamas, seja quem for, dependem muito de suas próprias capacidades locais, talvez. E acho que isso também é verdade em relação ao Hezbollah. E isso também mostra o quanto o Irã realmente pode fazer para fortalecê-los, mas também que todos eles meio que entendem, e acho que entenderam isso desde o início, que estão em uma guerra de atrito que pode durar anos, talvez décadas, e que ninguém sabe onde isso vai dar. Mas é nisso que eles estão apostando, talvez sem ter outra escolha. So first of all, in terms of proxies, I think, Então, antes de tudo, em termos de proxies, acho que veja, vamos pegar o Hezbollah. Eles obviamente se desenvolveram em resposta no Líbano às ações israelenses por conta própria. E sim, o Irã lhes deu apoio, mas o Irã não criou o Hezbollah na mesma medida, se estamos falando de proxies, que os Estados Unidos criaram um regime golpista anti-Rússia na Ucrânia, se quisermos fazer comparações de proxies aqui. Acho que sob o atual governo de Raisi, e após a entrada no BRICS Plus e na Organização de Cooperação de Xangai, o governo iraniano tomou a decisão por si só de estabelecer certo distanciamento político e militar entre eles e o eixo da resistência. Acho que eles tomaram essa decisão. Podemos discutir se é a decisão certa ou errada, mas sei que ouvi pessoas argumentando isso dentro de fontes acadêmicas e governamentais iranianas. Existe uma conversa em andamento. Por que estamos nos sacrificando nossos interesses, fazendo inimigos, tentando salvar ou até mesmo ser um incômodo no processo contra o genocídio israelense dos palestinos, quando todos os países árabes do Oriente Médio não estão fazendo nada? E isso eu não vejo como falta de simpatia ou mudança de orientação ideológica por parte do Irã. Simplesmente uma avaliação mais realista, pragmática e fria. Já disse isso no meu próprio canal. Vou dizer aqui também. On my own channel, I'll say it here, it's a black pill that a lot of people don't want to hear. É uma verdade amarga que muitas pessoas não querem ouvir, mas os palestinos são um povo condenado. Os israelenses estão determinados ao genocídio, à limpeza étnica e à criação de uma grande Israel. Os Estados Unidos têm sido silenciosamente cúmplices de uma política lenta há décadas, mas agora, sob o governo Trump, e em certa medida também sob o governo Biden, ou o governo Blinken-Sullivan, isso foi acelerado e autorizado a um grau absolutamente inimaginável. Trump chegou a falar uma vez que todas as pessoas fossem removidas em transformar Gaza em um resort de férias. E não há poder na Terra neste momento, nem a Rússia, nem a China, nem Ansar Allah, nem o Irã, que possa salvar o povo palestino. Os Estados Unidos e Israel são ambos potências nucleares. Ambos possuem domínio de escalada. Rússia e China não têm poder militar para projetar força geopolítica no Oriente Médio para salvar os palestinos. Eles os apoiam politicamente. Reconhecem a Palestina como um Estado. Vão condenar os Estados Unidos. Mas, em última análise, o destino do povo palestino está nas mãos do presidente dos Estados Unidos. Quero dizer, tanto faz. Não faz diferença se é Trump, Biden ou qualquer outro. O rumo dos Estados Unidos já está definido. O povo palestino vai acabar se tornando um povo nômade, muito parecido, ironicamente, com o que os próprios judeus já foram um dia. Eles não só não terão um Estado, como também não terão uma pátria. E parece inevitável neste momento. Está acontecendo diante dos nossos olhos, e as pessoas ainda não querem reconhecer esse fato. Acho que provavelmente há um cálculo relutante, mas frio e racional, sendo feito por algumas facções dentro do governo iraniano também, de que é uma causa perdida. E se você quiser lutar por uma causa perdida, não tenho problema com isso. Acredito em lutar por causas perdidas. Mas quando você está responsável pelos interesses nacionais de um Estado, precisa tomar decisões frias e difíceis. E acho que essa decisão está sendo tomada em mais países além do Irã neste momento. E novamente, essa é uma verdade amarga que muita gente não quer aceitar.
again, that's a black pill that a lot of people don't want to eat. I can't imagine these debates are not had with. Não consigo imaginar que esses debates não estejam acontecendo dentro do sistema político do Irã. Até porque, sabe, há muitos, eu presumiria que no Irã, e acho que me incluo nisso, que sabe, a Palestina é uma questão central. Trata-se de libertação nacional. É preciso defender o povo. É um esforço pelo qual vale a pena lutar. É algo que pode não vencer. É um argumento ideológico. Sim, pode não vencer. Ideological argument. Yeah, it might not. Não é um argumento de interesse nacional. Right, exactly. It might be. Certo, exatamente. Pode levar décadas, mas muitas pessoas, inclusive muitas pessoas ao redor do mundo, veem isso como uma questão existencial e fundamental para uma série de coisas. Mas aí existe, claro, como você disse, Mark, a questão de agora. Como lidamos com isso agora? É tudo muito difícil. Acho que o mesmo vale para a parceria Rússia-China-Irã também, porque, sabe, uma das coisas que eu sempre observo é até que ponto essa parceria pode se aprofundar antes de uma crise. How deep can this partnership get before a crisis? Because it's difficult to just turn on any. Porque é difícil simplesmente ativar qualquer coisa durante uma crise. Parceria militar, cooperação, todas essas coisas não aceleram de uma hora para outra quando uma crise acontece. É realmente fundamental, acredito, que qualquer tipo de hesitação de qualquer um dos lados seja resolvida. Porque no fim das contas, acho que todos eles deveriam estar muito cientes. Os Estados Unidos e Israel, os Estados Unidos e seus vassalos, seja quem for, eles não têm medo de criar uma crise rapidamente, independentemente de isso ser favorável para eles ou não. Regardless of whether it'll go well for them or not. Yeah. That's not Whether even, it makes that's not even strategic sense. Sim, independentemente de fazer sentido estratégico ou não. Estamos vendo dois deles agora. Estamos em duas dessas crises. E neste momento, Rússia, China e Irã têm feito um trabalho razoavelmente louvável ao lidar com elas, mesmo que de forma atrapalhada. Mas novamente eles precisam aumentar sua coordenação e integração ao lidar com essas questões. In dealing with these things.